Quem não veio na aula passada, eu estava falando de continente americano, a colonização dele. Inclusive, vocês vão fazer um simulado daqui uns dias e o conteúdo vai ser só esse aqui, só colonização da América, que é bem tranquilo, né? Então, eu falei para vocês da colonização lá da América do Norte, tá? Tinha explicado para vocês, deixa eu só um pouquinho. Então, eu tinha falado para vocês da colonização lá do Norte e falei que era uma colonização diferente da nossa aqui, se você já sabe, porque enquanto eles estavam colonizando para o povoamento, aqui na parte sul do continente americano, ele foi colonizado para exploração, né? Principalmente por parte dos portugueses e por parte ali dos espanhóis, tá? Que foram os povos latinos que colonizaram aqui essa área, beleza? Bom, então nós temos aqui dentro da divisão da América Latina, que vai pegar lá do México até o extremo sul da Argentina, acho que a gente já até comentou um pouco de América Latina esse ano, nós temos ali no mínimo as duas ou três formas de regionalizar o continente americano, né? Nós podemos regionalizar ele seguindo é, a ideia histórica, né, cultural entre América anglo-saxônica e América Latina, tá? E aí nós teríamos ali o processo de colonização de povoamento no norte e o processo de ocupação no sul. E a gente também poderia regionalizar seguindo aspectos físicos, né? América do Norte, América Central e América Latina, ou América do Sul, melhor dizendo. Tá? Então essa seria uma outra forma de regionalização. Mas trazendo já para a realidade aí da América Latina, nós temos uma divisão separando então essa América Latina em três partes, tá? Ou três partes principais aí. E todas essas áreas, se a gente for reparar, foram áreas que foram colonizadas por espanhóis. Então a gente tem a América Central, que pega toda aquela parte insular ali, né? Do istmo mais as ilhas, tá? Que formam a América Central. Aí a gente tem a América Andina, que são os territórios, os países por onde passam a Cordilheira dos Andes. E nós temos a América Palatina, que recebe esse nome, assim como a Bacia Palatina também, pela interferência ali dos rios, né? Então você tem ali Rio da Prata, você tem, no caso, o Rio Paraguai, né? Rio Paraná e o Rio Uruguai, tá? Rios que passam por três países que são vizinhos ao Brasil, né? Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Sobre a Cordilheira dos Andes, nós não temos essa proximidade com esse relevo, mas nós sabemos que países vizinhos aqui estão próximos, né, àquele dobramento das placas tectônicas que permitiram a formação dessa cadeia de montanhas, que aí já é falando mais da parte física. O Brasil não tem dobramento moderno porque nós estamos mais afastados das dobras das placas tectônicas, né? O Chile já tem esses dobramentos modernos porque o Chile está sobre o encontro dessas placas, tá? Por isso que enruga ali naquela área, né? Ou tem um enrugamento da placa, tem o sorgimento dela. Belezinha? Bom, então é a América Latina devido aos povos latinos que colonizaram aqui essa região. Quais foram os povos latinos? Espanhóis, portugueses, né? Nós tivemos um pouco ali também de franceses colonizando aqui. Então a influência cultural de povos latinos nessa região é que faz com que a gente dê esse nome para essa área, né? América Latina. Não só a influência cultural, mas a influência econômica também. Lembram que eram povos desenvolvidos que vinham para cá para poder explorar esse território. O que eles exploravam aqui? Os recursos naturais, né? O povo, então os nativos eram explorados. Depois dos nativos, a mão de obra escrava passou a fazer parte dessa área, né? Teve um momento de confluência das ideias quando houve a junção da Península Ibérica lá na Europa, né? Então eles se uniram. Eu acho que isso vocês já até viram. E aí há uma modificação no processo colonial aqui. Logo vem a independência, né, dos países da América Latina, mas esses países eles continuam dependendo das grandes potências. Por isso que a gente tem que sempre falar do subdesenvolvimento latino-americano.
beleza? Muitos historiadores aí acreditam, e cientistas políticos acreditam que o subdesenvolvimento da América Latina ele está ligado ao processo de colonização. Porque naquele processo de colonização nós passamos a fazer parte de um ciclo da divisão internacional do trabalho, onde nós éramos, ou continuamos sendo ainda, fornecedores de matéria-prima, né? Fornecedores de produtos do setor primário. Enquanto os países desenvolvidos compravam, ou às vezes nem no início ali nem compravam, né? Só levavam, depois que passaram a comprar quando ocorre a independência, produtos do setor primário a um valor muito mais barato. E depois a gente importava os produtos manufaturados desses países. Então isso criou uma condição de dependência em relação às potências, tá? Essa dependência ela vem desde lá do processo colonial, para que a gente possa entender. Então nós temos uma dependência em relação à Europa, em relação aos países desenvolvidos, desde o processo de colônia, né? Então o Brasil, pegando como exemplo o Brasil, ele foi dependente durante um longo tempo da coroa portuguesa, né? Aí quando ele consegue a sua independência, é uma independência fraquinha, porque ele vai depender de uma outra potência para poder financiar ali o seu desenvolvimento, né? Financiar o crescimento de um país. Quem é essa outra potência? A Inglaterra. Aí o Brasil se alia à Inglaterra, porque é ela que empresta dinheiro para o Brasil, ela que empresta dinheiro para o Brasil comprar arma, por exemplo, a Guerra do Paraguai, depois para começar a urbanização aqui dentro, e assim vai. Tá? E aí tem um ponto interessante para a gente poder analisar, que depois que a Inglaterra sai da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai se aliar a outra potência econômica. No caso, a maior potência depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Então, sempre a gente está dependendo, ó, reparem que sempre dependendo de uma potência, né? Sempre ligado a ela, tá? Seja para empréstimos financeiros ou também uma dependência tecnológica. Até porque eu já falei para vocês, o Brasil não desenvolve tecnologias. Então, a gente fica dependente da tecnologia estrangeira, principalmente da tecnologia americana, da tecnologia europeia. Então, a gente sempre ali dependente. Não só o Brasil, eu estou dando exemplo do Brasil, mas o contexto da América Latina. A América Latina, os países latino-americanos, eles são dependentes das grandes potências. Tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, o Brasil era Portugal, depois Inglaterra e Estados Unidos. Se você analisa os países vizinhos aqui do Brasil, eram a Espanha, depois a Inglaterra também, e depois Estados Unidos, o mesmo processo. Por que depois Estados Unidos? Além de ser a maior potência econômica do planeta, é o país que interfere diretamente no continente americano. A Europa vai interferir no continente africano. O Japão vai interferir no continente asiático, sendo ultrapassado recentemente pela China. Então, essas interferências que são importantes que a gente analise sempre. Tá? Bom, aí tem uma tabelinha falando de PIB per capita para vocês. Beleza? O que é o PIB per capita? Tem a ver com o quê? Com a distribuição de renda por cabeça, ou seja, por pessoa. Tá? Então, os países desenvolvidos, eles possuem um PIB per capita maior que os países da América Latina. E por que isso? Porque lá existe uma coisa que aqui não tem, ou na maioria deles existe uma coisa que aqui não tem, que é a distribuição de renda. Tá? Aqui no Brasil, ou na América Latina, falando no geral, mas o Brasil, porque a nossa realidade, a gente está inserido nessa região, existe uma coisa que é a concentração de renda. Eu já falei com vocês, né? A gente já conversou sobre concentração de renda no ano passado. Eu falei que isso é um dos motivos do Brasil não ser considerado um país desenvolvido, porque ele concentra renda demais. E essa concentração de renda não é para a grande maioria da população, é para uma pequena minoria, tá? Que é a classe alta aqui do Brasil, né? Os ricos. Então, essa concentração de renda é que impede a gente de ter ali uma qualidade de vida melhor, né? Para toda a população, não só para uma minoria, mas para toda a população. Tá? Essa concentração de renda que impede, por exemplo, que exista infraestruturas para toda a camada da população aqui dentro do país. Tá? Então, são consequências que a concentração de renda ocasiona no Brasil e também na América Latina. Porque nós vamos ter em países extremamente pobres, vizinhos ao Brasil, que não são industrializados, que existe concentração de renda. Tá? E aí vocês vão reparar que é muito parecido o processo.
também nesses países existe uma minoria que concentra a maior quantidade de capital. E como não tem indústria, estão ligados ao quê? Ao campo. Então, uma concentração de uma elite. Qual é a elite? Latifundiária. Aqui no Brasil nós temos várias elites, né? Nós temos uma elite latifundiária, nós temos a elite industrial, nós temos a elite financeira, e são essas elites que concentram a grande quantidade de capital. Tá? Lembra que ano passado também eu falei para vocês, toda vez que a gente trata de PIB per capita, que tem a ver com a distribuição de riqueza, nós tratamos com um termo, que é o coeficiente de Gini. Para quem não lembra, aí puxa na memória, eu falei disso aí ano passado com vocês. O coeficiente de Gini, ele analisa a quantidade de distribuição de renda que existe dentro de um país. Tranquilo? Então, quanto mais próximo de 1 no coeficiente de Gini, pior será para a gente. Tá? Então, se o país está lá mais próximo do 1, é ruim. É diferente do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que tem os 3 critérios socioeconômicos lá, tá? Expectativa de vida, taxa de analfabetismo e distribuição de renda. Certo? Então, no IDH, quanto mais próximo de 1, melhor será para o país. No coeficiente de Gini, que é a distribuição de renda, o PIB per capita, quanto mais próximo do 0, melhor será para o país. Tá? Então, países latino-americanos, eles têm por histórico, isso é um histórico deles, estar muito mais próximo do 1 do que do 0. Curiosamente, aí, os Estados Unidos, ele também está muito mais próximo do 1 do que do 0. E é a maior potência econômica do planeta, é um país desenvolvido. Tá? Mas o que é que tem nos Estados Unidos que é muito parecido aqui com a América Latina ou com os países latino-americanos? Concentração de renda, tá? Uma grande quantidade de desempregados, né? Uma crise econômica que vem desde 2008, tá bom? Então é o país ali que concentra hoje, ou tem entre os desenvolvidos, os piores índices de IDH, é os Estados Unidos. Não sei se vocês estão acompanhando os jornais, né, nessa fase que a gente está passando, mas como é atualidade, a gente vai comentar aqui. Nós estamos vendo vários países vizinhos, inclusive o Brasil, sofrendo com essa pandemia em algumas áreas mais carentes, mais pobres. Né? A gente tem vídeos lá do Equador, da própria Colômbia, né, países ali que são mais pobres que a gente aqui. Nós temos o norte do Brasil. Mas se vocês estiverem acompanhando, os Estados Unidos também estão sofrendo muito com essa pandemia. Mais de 60 mil mortos já lá, e a maior parte da concentração desses mortos estão em bairros pobres e compostos ali por negros. Então, os negros são os principais a morrer lá dentro dos Estados Unidos, devido a essa grande desigualdade social que existe também dentro dessa potência. Tá? É a maior potência econômica do planeta? É. Mas existe muita desigualdade dentro dos Estados Unidos. Muitas pessoas sem casas, dormindo em estacionamento de supermercados abandonados. Muito, muito. É só vocês depois darem uma pesquisadinha que vocês vão ver que os Estados Unidos, a terra lá da Walt Disney, lá da Disneylândia, que vocês vão passear, né, dos parquinhos lá do centro financeiro, o maior centro financeiro do mundo, também sofre com a desigualdade. Também sofre com esse desequilíbrio da distribuição de renda, tá? E lá ainda é muito mais evidente porque é uma potência, né? Muito mais, certo? Então aqui tem os países da América Latina, depois vocês analisam, ó, tem a posição do IDH do ladinho, do lado direito, e também ali a relação do PIB per capita por cabeça, tá? Entre países desenvolvidos e países da América Latina para que a gente possa comparar. Olha o PIB per capita lá, a média no Brasil, né? 15 mil. E aí, quando você traz isso para a realidade, 15 mil ali ao longo do ano, tá? É o que o cara consegue juntar ao longo do ano. E está alta ainda assim, porque faz uma média ali com os salários de todo mundo, né? E a gente sabe que tem uma minoria que ganha mais aqui dentro do Brasil, tá? Ganham mais de 5, 6 salários mínimos, tá? Então faz uma média e aí define ali o PIB per capita. Então a tendência é que para a maioria da população é menor que isso aí, 15 mil anual. E aí, trazendo para a realidade atual,
essa tabela de 2018, então a gente já vai pegar ali uma alta do dólar. E hoje, trazendo para os dias de hoje, comparando essa distribuição de renda com o que está cobrando lá, né, o que está sendo relacionado que é com dólar, que está R$ 6, olha o absurdo que está. R$ 6, nossa moeda extremamente desvalorizada. Tá? É a moeda que mais desvalorizou nos últimos meses, é a moeda brasileira. E aí você fala assim, mas isso aí não implica em nada para a gente, né? Até porque o ministro da Economia falou que chegaria a R$ 5 e estava tudo bem, já passou de R$ 5. Implica onde? Talvez para a gente que tem uma condição um pouquinho melhor, não implique tanto, né? Mas imagina para aquele mais pobre que depende lá de comprar um pãozinho para poder se alimentar na padaria. O pãozinho fica mais caro com a alta do dólar, porque nós importamos o trigo. E o trigo vem da onde? Da Argentina. Tudo que nós compramos no mercado internacional é pago em dólar. Se o dólar está R$ 6, nós estamos pagando isso aí lá fora para importar os produtos para cá, tá? Para a matéria-prima do nosso consumo principal aqui dentro. Então, a tendência é todos esses outros produtos que nós compramos subir o preço também, certo? Então, quando você compara o real ao dólar, $6, ou R$ 6 para comprar $1, e a gente está comprando, importando esses produtos. Eu nem estou citando os produtos tecnológicos, estou citando aqui produtos que a gente usa como matéria-prima, como é o caso do trigo, né, que é um exemplo que eu estou dando, que aí o consumo, o mais pobre tem um consumo mais próximo, né? Não estou nem falando das tecnologias, que a gente também é dependente, e a tendência é essa dependência sempre aumentar, tá? Então, nós temos ali o subdesenvolvimento latino-americano, o PIB per capita, que é a medida ali da riqueza gerada por pessoa, para quem não lembrava, né? Por cabeça, então, tá? E ele vai analisar ali um parâmetro muito interessante para a gente, que é a média. Então, de 10 a 25 mil mediano, né? Isso é US$ 25 mil fechando o ano. Tá? Então, quem tem isso aí está no padrão mediano. Quem está abaixo de US$ 10 mil, ele coloca como um país pobre. Né? Então, o Brasil ali, a gente viu, tem 15 mil, né? O PIB per capita nosso. Então, nós estamos num padrão mediano. Mediano, quando analisa a média total mesmo da população. Porque se você fosse analisar ali o grosso, nós vamos ver que eles estão abaixo de 15 mil, mas muito fácil. Tem gente aí que vive com muito pouco no país. Tá? A gente tem uma grande quantidade de desempregados hoje ou trabalhadores informais, né, que ganham muito pouco ou quase nada ali, é o básico para sobreviver. Tá? Aí o IDH ele tem 3 critérios socioeconômicos, 3 aspectos, a gente comentou, agora eu comentei sobre eles. Então nós temos o PIB per capita, que tem a ver com a distribuição de renda, que é o quanto a pessoa ganha ali ao longo de um ano. Nós temos o nível de educação, que é a taxa de analfabetismo, né? O quanto as pessoas são alfabetizadas dentro de uma nação, sabem ler, escrever, interpretar um texto. Então, esse nível de analfabetismo ele também é analisado. E o último é a expectativa de vida, que eu já falei para vocês. Expectativa de vida tem a ver com qualidade de vida. Se o cidadão vive bem, tem um salário bom, né, tem acesso à saúde, tem acesso à educação, tem acesso ao lazer, tá? Tem um salário bom, né, que tem a ver com a economia também ter essa qualidade de vida, a tendência é que a expectativa de vida de um país ela aumente. Tá? Então, o cidadão que, em 1950, aqui no Brasil, a expectativa de vida era, no máximo, 49 anos, esse era o máximo, as pessoas chegavam a 49 anos e morriam. Essa era a expectativa de vida. Pouquíssimos passavam de 49 anos. Tá? Então, passando de 49 anos já podia considerar como um idoso, que era muito raro passar essa faixa etária. Conforme os anos vão passando, a gente melhora a medicina, melhora a distribuição, né, de renda, mesmo ainda sendo concentrada, melhora um pouquinho, melhora os salários, melhora o acesso à medicina, melhora o acesso à educação, tá, ao lazer. Né? Então, essas pessoas conseguem ali ir prolongando um pouco mais a vida. Tanto é que nós temos uma média hoje aqui no Brasil de 76 anos. Então, o que era 50, subiu aí mais 26 anos. Se o Brasil continuar melhorando esses critérios que eu falei, a tendência é a gente ter um padrão ali muito parecido com o do Japão, né? Que é acima de 83 anos ali, a expectativa média de vida, ou seja, uma grande população idosa.
Você ter uma grande expectativa de vida também gera alguns riscos para uma economia frágil como é a nossa. É isso? Você aumenta a quantidade de idosos, tem que aumentar a quantidade ali de repasse para a Previdência Social, que é a aposentadoria desses idosos, e aí muita gente defende que tem que ter reformas da Previdência para que, né, para que esses idosos aí eles recebam por um tempo menor, tá? E aí não sacrifique tanto a geração mais nova que está trabalhando. Então, foi o que ocorreu aqui no Brasil, né? Teve uma reforma da Previdência justamente para entender essa melhoria na expectativa de vida da população. Aí vocês vão ter que lembrar daquelas pirâmides etárias que a gente já falou esse ano, né? Lembram lá que a pirâmide etária é dividida em três partes. Nós temos a base, os jovens, vocês, né? Depois nós temos o corpo, tá? Que é composto ali por adultos, a pé, a população economicamente ativa, aquela população que pode trabalhar, que não são vocês ainda, vocês só daqui a uns anos. E aí a população do ápice, que é a população idosa, que é essa aí que tem a ver com a expectativa de vida. É claro que no Brasil e na América Latina, num contexto geral, a expectativa de vida tende a ser muito mais melhorada, né? Aprimorada principalmente. Porque a expectativa de vida aqui na América Latina, fazendo uma média, não é tão alta assim quanto nos padrões dos países desenvolvidos. Tá? Isso não quer dizer que eles não vão melhorar também, né? Esses padrões eles podem melhorar para os próximos anos, tá? Aqui o IDH, os países aí com os melhores IDH, os melhores índices, né? Então lá em cima, ó, Noruega, tá? E olha a distância para onde está o Brasil, né? Então o Brasil está muito abaixo ali. Mesmo a gente fazendo essa análise, o Brasil tem um IDH considerado elevado, tá? Para ser ali, para ter o padrão de país desenvolvido, tem que ter o IDH muito elevado, como é o caso da Noruega. Parece que a gente está muito distante? Não, né? Não parece quando você analisa ali, tá? Nós estamos mais próximo do 1 hoje do que do 0. A questão é analisar como que o Brasil vai responder às crises que ele tem tido nos últimos anos, né? Crises econômicas, crises políticas, agora tem uma crise política com uma pandemia, então tem que ver como que vai responder para ver se consegue melhorar esse DH ali. Mas comparando todos esses primeiros países, olha só, todos eles países desenvolvidos, né? Você vê que não tem nenhum país latino-americano ali entre os 20, não é isso? Nenhum país latino-americano entre os 20 melhores IDH. Tá? O Brasil está fora e os países latino-americanos também. Tá? Vocês viram na tabelinha anterior que tem países que ainda tem um IDH melhor que o nosso. Aqui da América Latina, Argentina, por exemplo, mesmo com a crise econômica. Se você vai analisar o Chile, IDH é melhor, mesmo com a crise política. Cuba tem um IDH muito bom, mesmo sendo uma ilha fechada, né? E como está na América Latina, a gente tem que falar dela. Tá? Colonização de exploração, eu comentei também com vocês na aula passada. Da parte sul dos Estados Unidos, que tem uma colonização de exploração, e falei, muito parecido com a da América Latina. Por quê? Há uma diferença no povoamento do norte, né, com o sul dos Estados Unidos. E há uma diferença também entre o processo de colonização da América anglo-saxônica com a América Latina. Tá? Por que isso? Porque lá a galera abandonou a Europa para morar na América anglo-saxônica. Aqui não. Aqui eles vieram porque eles descobriram ali um território e que eles se declararam donos, e aí eles vieram com expedições, né, para explorar isso aqui e conhecer. E a partir do momento que eles vão tendo ali acesso às riquezas, a exploração delas começa, tá? A partir do momento que eles têm ali o contato com os povos que aqui existiam, eles começam a explorar esses povos também. Os povos que resistiam eram mortos, dizimados, então houve um genocídio em massa dos povos nativos da América Latina. Não estou falando apenas de Brasil. Estou falando dos povos que existiam no México, que existiam no Peru, tá? Que existiam na América Central, ali naquela região que hoje a gente chama de Panamá, tá? Colômbia, Equador. Por onde esses colonizadores foram chegando, existiam riquezas naturais
e existiam povos ali próximos a essas riquezas, eles foram dizimando. Até porque, para esses povos, essas riquezas naturais não tinham valor comercial, né? Tinha um valor simbólico, mas não comercial. Tá? Comercial não existia. Quem traz o valor comercial a esses recursos naturais são os europeus, que tinham o objetivo de extrair e levar para a Europa para comercializar, para acumular capital lá. Né? E dessa acumulação a gente já sabe, virou a Revolução Industrial. Beleza? Então nós temos aqui, ó, Argentina e Chile, ali, uma população composta basicamente por descendentes europeus, tá? Basicamente por descendentes europeus, tem uma pequena população nativa, principalmente no Chile, né? E o Brasil, nós tivemos um povoamento nesse período aí de europeus e africanos aqui. Os nativos iam sendo dizimados, os europeus, principalmente os portugueses, vieram para cá no processo colonial, depois substituíram a mão de obra nativa quando as missões jesuítas chegaram aqui, e aí eles foram trazendo os negros para substituir essa mão de obra escrava. Tá? Falando em mão de obra escrava, hoje é dia 14, ontem, né, dia 13 de maio, foi o dia do fim da escravidão, para quem não lembrava, né, quando foi assinado aí, né, dia 13 de maio, o fim da escravidão aqui no Brasil, 13 de maio de 1888. Então, é quando acaba a escravidão, um período ainda recente para a nossa história. Então, esses negros que vinham para cá com mão de obra forçada, né, principalmente aqui para o Brasil foi a grande colônia na América Latina a utilizar ali o sistema de plantation, até pela sua vasta área do litoral, e utilizando mão de obra escrava. Foi o país aqui da América Latina que mais utilizou mão de obra escrava. E foi o país do mundo, né, o último país do mundo, melhor dizendo, o último país do mundo a abolir a escravidão. 3 de maio de 1888. Tá? Foi o último. Até os Estados Unidos aboliu a escravidão primeiro que a gente, 1865, quando acaba a Guerra de Secessão que eu falei na aula passada com vocês. Acabou a Guerra de Secessão, o Norte venceu o Sul, acabou a escravidão. Aqui no Brasil, o Brasil se tornou independente em 1822, e ao invés porque é o contrário, ao invés de declarar ali o fim da escravidão, não. O Brasil fez o quê? Ele postergou isso. Um período a mais. Quanto período? Quanto tempo? 66 anos só. De 1822 até 1888. Mesmo independente, o Brasil manteve a escravidão. Para vocês verem que a elite agrária que aqui estava não tinha o intuito de acabar com a escravidão no país. Né? Queria continuar explorando, fazia riqueza com essas pessoas, né? Com esse tipo de trabalho. Tá? Bom, nós temos aqui economias na América Latina primário exportadoras. Por que economias primário exportadoras? Porque são do setor primário. Esse tipo de economia aqui também nós chamamos de agroexportadoras, que é a característica da economia, por exemplo, brasileira até 1929. Então o Brasil ficou de 1500 até 1929 pautado nesse tipo de economia, tá? Agroexportadora. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Por que acaba em 1929? Porque o Brasil tem uma grande crise, né, desse setor, que é a crise do café. Aí, com a crise do café, nós tivemos que fazer um processo, que é o processo de industrialização. Tá? Os outros países vizinhos ao Brasil também seguiram essa ideia de uma política mais agroexportadora. Tá? Então, eles também seguiram o padrão ali europeu, né, que introduziu essa atividade aqui dentro. Tá? Então, grandes áreas, seguindo um sistema de plantation antigo, ou seja, produz uma monocultura só, usa a atividade da mão de obra escrava, depois substitui essa mão de obra escrava pela mão de obra do imigrante europeu, uma mão de obra barata, e esse imigrante europeu ele vai trabalhar ali para esses grandes produtores rurais. Aqui no Brasil, um caso à parte, é a Lei de Terras de 1850. Porque até 1850, aqui no Brasil, as terras eram doadas. A partir de 1850, a elite agrária pressionou o governo
já prevendo que a escravidão chegaria ao fim em breve, e aí pressionou o governo para que ele criasse essa lei e o governo parasse de doar terras, e a partir de 1850 o governo passou a vender essas terras. E com o capital da venda dessas terras, o governo financiava a vinda dos imigrantes para cá. Imigrantes alemães, italianos, eslavos, asiáticos, tá? Então era o governo que financiava a vinda deles. Naquilo que ficou conhecido como o branqueamento da população no mesmo período. Então eles foram promovendo esse branqueamento da população, aí vem o fim da escravidão, e aí o pobre e o ex-escravo, eles não têm acesso à terra. São os primeiros a serem excluídos aqui dentro. Né? Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para comprar, a terra só podia ser vendida. Tá? E eles não tinham dinheiro para isso, beleza? Surgem então ali as elites coloniais. Essas elites coloniais são elites ligadas aos proprietários de terras, ou seja, os grandes latifundiários vão surgir aqui na América Latina, como o Brasil está dentro dela, então é o mesmo contexto, é o exemplo que a gente sempre cita. Né? Então nós tivemos aqui a criação de uma elite agrária aqui dentro do país, e assim foi. Elite agrária nos países vizinhos todos, mesmo com um processo ali de povoamento, ou de colonização diferente do nosso, porque foram uma outra potência, a potência espanhola, mas nesses países também foi se criando ali uma elite, né, ligada à exploração da terra, exploração do solo, tá? Exploração dos recursos naturais, beleza? E utilização da mão de obra escrava, depois substituída pela mão de obra do imigrante, pagando bem pouquinho para ele, análogo à escravidão também. Tá? Colônias de exploração, elas passaram a ser ali um conjunto de economias primário exportadoras. Pode ser que apareça lá, então, economias agroexportadoras, mesma coisa, lembra lá, mesma coisa. Significa que produz no campo para exportar. Então, o que a gente produzia aqui no Brasil que era para exportação? Cana-de-açúcar. A gente produzia aqui a cana, fazia o açúcar e comercializava na Europa. Esse era o objetivo, mandar para a Europa para comercializar. No Nordeste, produzia o algodão. Por que o algodão? O algodão é matéria-prima da onde? No século XIX. Ou melhor, a partir do século XVIII já é matéria-prima da indústria têxtil, né? Da primeira revolução industrial. Então você produz essas monoculturas, tá? Para abastecer aonde? Para abastecer a Europa. Esse é o ponto interessante. Tá? E a partir do século XX, nós temos ali uma transição da economia agroexportadora para a economia urbano-industrial. Para todos os países da América Latina? Não, para alguns. Né? Quem? México, Brasil, Argentina, tá? Esses principais. Depois a gente tem também Chile e Uruguai. Tá? Mas esses três principais aqui da América Latina, que vão trocar o modelo agroexportador pelo modelo urbano-industrial. E aí surge uma nova elite, tá? Que é a elite urbano-industrial. Então, você tem a elite agrária agora dentro do país e a elite urbano-industrial. No Brasil, no caso, o surgimento dessa elite urbano-industrial, anota aí o que eu vou falar, 1929 é o surgimento dela. Tá? Por que essa data? O que acontece nessa data aqui no mundo? A Grande Depressão. Uma crise econômica que afeta a economia americana, os Estados Unidos, e ele para de comprar de vários países do mundo. Inclusive de quem? Inclusive do Brasil. O que o Brasil vendia bastante para os Estados Unidos nesse período? Café. Então, o café era o principal produto nosso do modelo agroexportador. Como nós quebramos, né, ou melhor, como os Estados Unidos quebrou, ele parou de comprar o café do Brasil. Consequentemente, os cafeicultores não tinham para quem vender, e começaram a quebrar também. O governo, para socorrer os cafeicultores, fez o quê? Foi lá e comprou a safra de café, pagou os cafeicultores, eles tiveram dinheiro. Só que o governo ficou com aquela safra toda para ele. O que o governo fez? Mandou para o Porto de Santos, na esperança de vender aquele café. Conseguiu vender? Não. Tá? E aí foi o período da crise econômica brasileira e a crise também do modelo agroexportador aqui dentro, trazendo para a nossa realidade. Na sequência, na década de 30, tem aquele golpe, né, a instalação lá da República, e aí Vargas chega ao poder. E a partir do Vargas começa esse último ponto aqui, ó, que ocorreu no México, na Argentina e no Brasil, que é o nacional desenvolvimentismo. Ou seja, o Estado interferindo diretamente na economia e promovendo ela.
Como que o Estado vai fazer isso? As grandes obras, as empresas nacionais, tá? Empresas nacionais extrativas, tá? A criação, por exemplo, da Petrobras, tá? A criação de siderúrgicas nacionais, a criação de uma empresa extrativa de minérios como a Vale do Rio Doce. Então, são empresas nacionais, né? Fora as obras, estradas, ferrovias, hidrovias, interligando todo o território com as regiões, né? Então, há uma integração das regiões, tá? Há uma integração aí de todas elas. Então, ligando principalmente ao centro financeiro do Brasil e à capital, então São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo vai ser escolhida para receber esse capital urbano industrial, porque traz ali com ele infraestrutura do período do café, então estradas, ferrovias que já existiam, e essas estradas e ferrovias que ainda eram bem arcaicas, interligando diretamente aonde? Ao Porto de Santos, que era uma benfeitoria. Então você tinha ali um modal integrado, né? Um modal de escoamento de transporte integrado. Então, por isso, o Sudeste vai concentrar as indústrias. Nesse período, nós temos um processo de urbanização muito forte, tá? Um processo de urbanização muito forte nesse período. Por que um processo de urbanização muito forte, Brits? Porque as pessoas que viviam no campo, elas vão migrar para as cidades. E as cidades não tinham feito um planejamento urbano. O que vai acontecer? Inchaço populacional, tá? Vai acontecer ali uma desordem na urbanização. Então as pessoas vão chegando, não tem dinheiro para comprar casa na área central, onde é mais caro, vão indo para as áreas periféricas, vão ocupando aquelas áreas, constrói de qualquer forma, porque não tem dinheiro para construir também, então vai lá, monta o barraquinho e muda e vai morar lá dentro. Né? Começa a ocupação dos morros, desmatamento e construção de casas nos morros, o processo de favelização nesses países, tá? Ou o processo também que a gente chama ali de segregação socioespacial, né? Eles vão se afastando, áreas sem infraestrutura, áreas sem água tratada, esgoto tratado, coleta de lixo, sem iluminação pública. Então essas são as áreas que vão crescendo dentro das grandes regiões desses países, tá? Do México, da Argentina e principalmente do Brasil, que é o nosso exemplo aqui. Beleza? Então, esse processo desenvolvimentista, ele ocasiona aí várias consequências positivas e negativas no processo de expansão e de crescimento dos países. Então, eu falei ali, ó, o ponto positivo, diversificação econômica. O Brasil voltou a crescer sua economia quando industrializou e adotou um modelo de substituição de importação, que é quando você começa a produzir aquilo que você importava, comprava. Tecidos, roupas, calçados, alimentos. Então, o Brasil começou a produzir isso. Só que também gera consequências, porque as pessoas querem conhecer o novo, a novidade. Então, abandonavam o campo e iam para onde? Iam para as cidades. As cidades sem planejamento urbano, essas pessoas não tinham onde se instalar. Tá? E aí ficavam ali morando em locais que não tinham qualidade de vida, não tinham qualidade ali para recebê-las. Isso ocorre, isso é um fenômeno que ocorre nesses países de industrialização tardia, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, da África do Sul, que são países de industrialização tardia, tá? Lourenço, você quer perguntar alguma coisa, mano? Não? Não precisa, não. Não quero, quer dizer. Não. Então, beleza. Vamos lá. Continuando aí, então. Aqui, nós temos, então, aqui as áreas aí de extração de recursos naturais, né? Esse território da América Latina, mesmo com toda a exploração que existiu, né, que ocorreu no período colonial, ainda continua tendo muitos recursos naturais. Tá? Esses recursos eles continuam existindo, mesmo com todo aquele processo. Porque o princípio da colonização era a busca por minérios preciosos, né? Pedras preciosas, ou seja, o ouro, o diamante, tá? Então esse era o objetivo deles. Depois, no passar do tempo, com o surgimento da indústria, né? Passando a primeira e a segunda revolução industrial, ocorreu uma necessidade de estudar ali a geologia do local, ou seja, as rochas, né, os minerais que compunham essas rochas.
E também houve uma necessidade de você identificar quais recursos naturais existiam nesses territórios. Então, a partir de 1940, o Brasil faz isso, por exemplo, aqui dentro do seu território. Vai estudar o que tem aqui dentro. Cria uma empresa para estudar essa parte da geologia, essa parte das rochas e dos minérios, para ver o que dava para ser utilizado para vender, né, para exportar. Tá? Essa empresa é a Vale do Rio Doce. Então, essa necessidade ela surge na América toda. Por isso que aqui na América Latina, nós somos entendidos como países exportadores do setor primário. Então, nós exportamos muito produtos ligados à agropecuária. O Brasil é um exemplo disso, né? Os maiores exportadores da agropecuária. Tem até uma propaganda que fala agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não é isso? E também do setor de exportação dos recursos minerais. A Vale, hoje só Vale, né, está instalada em várias áreas do Brasil. Ela surge em Minas Gerais, mas hoje ela está em várias áreas do Brasil. Inclusive aqui no nosso estado nós temos exploração mineral, não é isso? Lá na região do Pantanal, ela ficou mais famosa nos últimos anos quando estourou ali duas barragens, né, Brumadinho e Mariana, tá? Aí noticiou que tinham outras barragens também. Então, essa exploração mineral, principalmente ferro, manganês, bauxita, tá? Esses são os principais produtos minérios encontrados aqui e que servem ali para exportação, que nós chamamos também de commodities, tá? Aparecendo esse termo commodities para vocês, lembrem sempre, produtos do setor primário que servem para a exportação, não servem para o abastecimento interno. Até serve uma pequena parte, mas o destino final, o objetivo final da venda é para o mercado externo, tá? Então o Brasil vende muito minério para os Estados Unidos, muito minério para a China, né? Para a Índia, tá? Países que estão ali em pleno desenvolvimento industrial. E nós, por consequência, eu já comentei para vocês, a nossa indústria tem reduzido cada vez mais o seu tamanho, né? Pequenado. E a gente tem voltado a economia apenas para a exportação do setor primário. Tá? O neoliberalismo na América Latina. O neoliberalismo é um modelo econômico capitalista. Nós tivemos vários modelos capitalistas já existentes. Nós tivemos o liberalismo clássico, vocês ainda vão aprofundar mais isso, eu ainda vou falar de modelos capitalistas com vocês. Nós tivemos o liberalismo clássico, que surge lá no processo da primeira Revolução Industrial. É um modelo onde o Estado intervém menos na economia, onde você deixa ali as empresas controlar essa economia, tá? Depois você tem um modelo onde o Estado já intervém, que é o keynesianismo. Esse keynesianismo que o Estado intervindo dura até a década de 70, porque vai ter uma crise econômica do petróleo e aí eles vão mudar esse modelo econômico para o neoliberalismo. Então o neoliberalismo ele surge em 1970, década de 70, nos Estados Unidos. Quais são as características do neoliberalismo? Privatizações, abertura de mercado e cortes de gasto público, que eu vou falar agora com vocês. Então, as potências adotaram o neoliberalismo, que é uma intervenção mínima do Estado na economia. Tá? Então, ele não intervém mais, ele não faz grandes obras, como eu comentei, naquele modelo desenvolvimentista, você tinha ali as grandes obras, agora você não tem mais. Tá? Agora, quem pratica ali as obras, ou quem vai promover essa ideia ali de integração entre o mundo capitalista, são as empresas privadas. Tá? Então, você tem o FMI e o Banco Mundial, que são duas organizações que emprestam dinheiro aos países. Eles criaram na década de 90, que é quando acaba a Guerra Fria, que é outro assunto que eu vou comentar com vocês também, mais para frente. Acabando a Guerra Fria, que era um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, é criado esse consenso, o consenso de Washington, tá? Na década de 90. O consenso de Washington, ele prega ali a prática neoliberal para os países subdesenvolvidos. Mas para o país subdesenvolvido adotar essa prática neoliberal, ele tinha que promover algumas ações dentro do seu país. Quais ações? Privatização. Quem nunca ouviu esse termo privatização, anota aí do ladinho. Vender empresas estatais para o capital privado. Tá? Isso aí é uma prática neoliberal. Então, você pega lá uma empresa
que é estatal, que pertence ao Estado e vende ao capital privado. Dá um exemplo, Brits. Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, criada em 1943, ela era uma empresa estatal brasileira, criada pelo Vargas. Em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi lá e vendeu a Vale do Rio Doce para o capital privado, ou seja, privatizou a empresa. Tá? Então, ela não pertence mais ao Estado brasileiro, pertence a empresários, né? Ao dono, ao capitalista, ou a um grupo capitalista que controla isso aí, que controla essa empresa. Beleza? Aí tem a abertura de mercado. O que é abertura de mercado? É você abrir mesmo os portos, tirar ali a taxação de imposto e permitir que empresas internacionais, tá, empresas de outros países, venham e se instalem ali dentro do seu país para competir com as empresas nacionais. Tá bom? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O Brasil permitiu que a Coca-Cola viesse, permitiu que a Volkswagen, que a Ford viessem para cá. Todas as empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais começaram a competir com as empresas que existiam aqui. E aí, as nossas empresas, como eram mais fraquinhas no cenário mundial, elas foram deixando de existir. Ou foram sendo incorporadas, compradas por essas grandes empresas, ou elas foram falindo. Então, existiam várias empresas aqui de refrigerante que a Coca-Cola foi adquirindo, foi comprando, ou elas não conseguiam competir com a Coca-Cola, foram quebrando. Tá? A mesma coisa vale para a marca de carro. O Brasil tinha marca de carro nacional, porque o Brasil criou uma companhia nacional de motores. O Vargas também criou essa companhia. Só que como a Ford, a Volkswagen, a Chevrolet começaram a vir para cá, elas começaram a vender seus carros. E aí ia competindo no mercado nacional. E o brasileiro ele tem aquela ideia de que o que é importado é melhor. A gente já comentou sobre isso. Então o brasileiro preferiu o carro importado, o carro de uma marca estrangeira. A marca nacional foi deixando de vender, caiu em desuso, declarou falência e deixou de existir. Por isso que hoje a gente é dependente dessas tecnologias. A gente não tem tecnologia de carro. A gente não produz carro nacional. Nós temos montadoras aí de outros países que estão instaladas aqui dentro e produzem o carro aqui dentro. Mas o grande capital não fica aqui, vai para essas empresas. Se você pega os carros que circulam em Campo Grande, por exemplo, como exemplo, os carros da família de vocês, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, olha as marcas. Né? Reparem só, quem são os donos dessas marcas? Faz uma pesquisa, põe lá no celular. Marca tal, pertence a que país? Vocês vão ver. Tá? Que essa abertura de mercado ela é boa porque a gente tem contato com produtos de alta tecnologia de fora, mas para o mercado nacional, para as empresas nacionais, não é tão boa assim. É ruim. E o último ponto ali são os cortes de gasto públicos. Tá? O que é esse corte de gasto público? Põe aí, é cortar da saúde, é cortar da educação, é cortar da segurança pública, é cortar do transporte público. Cortar o quê, Brits? Cortar repasse, né? Cortar verba. Então, quer dizer que esses setores que eu citei, tem outros aí, tem milhares, tem o da habitação, tem do saneamento básico, vai. Significa que o governo não vai investir mais nessas áreas. Ou ele vai investir um mínimo, pouquinho. A gente nem vai perceber que ele está investindo. Ele vai cortar dessas áreas aí. Isso também está previsto dentro do modelo neoliberal. E quando ele corta dessas áreas, quem é que ele está prejudicando? O mais pobre, que vai bater de frente com aquilo que a gente acabou de falar, do PIB per capita, da expectativa de vida do cidadão, se está cortando o gasto da saúde, da educação, lazer, segurança pública, está batendo de frente com a expectativa de vida. Nós falamos agora. Então, os países da América Latina, para poder receber o dinheiro, tiveram que fazer isso, tiveram que cortar esses gastos em cima da melhoria de vida da população. Tá certo? Beleza? Vai anotando aí também, se tiver com dúvida, daqui a pouquinho eu vou parar e aí a gente tira as dúvidas, tá? Blocos econômicos. Tem alguns blocos aqui dentro, tem um que é o mais famoso, vou falar para ele por último. Então tem o Pacto Andino, que é de 69, que hoje não é mais chamado de Pacto Andino, hoje ele é Comunidade Andina, tá? Que pegam só os países ali que tem
ou por onde passa a Cordilheira dos Andes, né? Então são os países que estão inseridos aí na CAN, que é a Comunidade Andina, tá? Tem a Aliança do Pacífico, que foi assinada em 2012, e aí você vê que tem alguns países ali, ó, países membros que estão na América Latina, então tem México, Peru, Colômbia e Chile, todos os países banhados pelo Pacífico. O Brasil não faz parte porque, obviamente, não somos banhados pelo Pacífico, né? Os Estados Unidos porque ele fez aquela marcha para o oeste, o Brasil não fez essa marcha para o oeste, até fez, desrespeitou lá o tratado, teve que ser assinado outro tratado, né? Mas a gente não alcançou a outra parte para chegar no Oceano Pacífico. E tem o Mercosul, cujo qual o Brasil é o principal país em extensão territorial, em economia, né? Não é em IDH, mas é em extensão territorial e em economia é a principal potência desse bloco. É um país formador também, então tem o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são formadores, e a Venezuela, que entrou por último em 2012, e agora ela está afastada, e é interessante que a gente fale isso, porque o Paraguai foi afastado em 2012, e aí, no afastamento do Paraguai, a Venezuela entrou. Agora a Venezuela que está afastada, porque tem uma crise política lá dentro, né? Existe um regime ditatorial lá dentro, autoritário, então afastaram a Venezuela, mas ela continua fazendo parte do bloco aí, do bloco do Mercosul. Tá? Aqui é a Comunidade Andina e aqui o Mercosul. A Bolívia é um país observador associado, né? Faz parte ali das rodas de reunião. Nós temos alguns desafios atuais dentro da América Latina, que são alguns conflitos, né? Existem conflitos políticos desde o período da Guerra Fria. Então você tem um conflito aí entre direita e esquerda. A direita aqui na América Latina, ela era no passado amparada pelos militares, pelos vários golpes militares que a América Latina teve, com apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele apoiava esses golpes militares, essas alianças, tá, com os militares para impedir o avanço socialista aqui dentro, né, aqui dentro da América Latina. De certa forma ele teve êxito, porque se você pega os países da América Latina, exceção de um só, eles conseguiram impedir o avanço da União Soviética aqui dentro. Por que exceção de um só? Porque Cuba conseguiu, né? Cuba fez revolução em 1959 com esse cara da foto aí, que é o Fidel Castro, e o Che Guevara, que é o que está atrás dele. O de mão erguida é Fidel Castro, o de trás é o Che Guevara. Eles fizeram a revolução na ilha cubana e tiraram de lá os capitalistas. Foi a única região. O restante, os Estados Unidos conseguiu exercer a sua influência aqui dentro. Tá? Mais para frente a gente vai falar mais ainda de Guerra Fria, aí vocês vão ficar mais familiarizados, vocês vão lembrar disso aí. Então todos os golpes militares que ocorreram aqui tiveram apoio dos Estados Unidos, principalmente ali, ó, daquela organização que é a CIA. Inclusive o golpe militar que existiu no Brasil, que ocorreu de 1964 até 1985, tá? Então essa disputa não é de agora. Então essa disputa aqui na América Latina de direita e esquerda, ela começa há muito tempo atrás. Ela começa lá no início da década de 50, 1950. E olha como que ela percorre até os dias de hoje. Eu vou mostrar daqui a pouquinho 2 mapinhas para vocês, para a gente entender que a esquerda e a direita elas se alternam no poder aqui da América Latina, tá? Com o passar do tempo. Aqui tem um breve histórico, a partir da década de 90, nós temos ali os regimes ditatoriais dos governos militares acabando, né? No Brasil acaba em 85, aí a primeira eleição ocorre em 89, né? Direta, tá? Então vão modificando. Aí a primeira eleição que tem lá é eleito ali uma política mais neoliberal, então a política voltada mais para a direita. Depois você tem no início dos anos 2000 lá a eleição do Lula, e aí já é mais centro-esquerda. Na Argentina, Cristina Kirchner, tá? Tabaré Vázquez no Uruguai, depois o Mujica, Pepe Mujica, então depois o Evo Morales na Bolívia, e aí o Hugo Chávez na Venezuela, esse aí é o primeiro, em 1999, com apoio dos Estados Unidos, com apoio americano, tá? E aí o Hugo Chávez esse chavismo vai perpetuar no poder de 99 até os dias de hoje, porque o Hugo Chávez ele já morreu, tá? Ele morreu em 2013, mas ele deixou o seu vice no poder,
passou o poder para esse vice dele, que é o Nicolás Maduro, que está até hoje. Até hoje. E a política da Venezuela é uma política de enfrentamento, principalmente a quem? A potência econômica, a grande potência econômica mundial, que é os Estados Unidos. Então, por isso, essa treta tão grande, tá? Então, nós temos ali, ó, os governos de direita e de esquerda, né, em 2009, e 9 anos depois, a mudança, tá, dos governos de direita e esquerda, para vocês analisarem esses dois mapinhas aí também, para poder fazer um contraponto bem legal, tá? Então, eles vão alternando, né? Uma hora você tem a maioria da esquerda, uma hora você tem a maioria da direita, e assim vai, tá? Isso desde o período da redemocratização, o fim dos golpes militares aqui dentro, tá bom? Desigualdades, para a gente fechar. Então, as desigualdades de distribuição de renda, de concentração dela, aqui na América Latina nós temos as maiores, né? Nós, aqui na América Latina e no continente africano também, existem as maiores. Vocês vão ver que quando for analisar coeficiente de Gini, até comentei isso ano passado com vocês, lá no continente africano tem um fenômeno que a maioria dos países do continente africano, eles estão próximos de zero. Você fala assim, nossa, então quer dizer que lá tem distribuição de renda? Não. Quer dizer que lá não tem renda mesmo, para a grande maioria da população. Então o fato de não ter renda também aproxima do zero. Tá todo mundo ali próximo do zero, né? Entenderam? Então aí todo mundo ali zero, sem ganhar nada, todo mundo com zero, é como se tivesse uma muito mais próximo do zero do que os outros países. Então o fato de não ter renda também pega esse coeficiente de Gini. Por isso que o continente africano, a maioria dos países, são desconsiderados dessa análise. Tá? Então aqui a gente tem ali os países da América Latina e a questão do coeficiente de Gini agora melhor para a gente poder analisar. Ó. Então, quanto mais próximo do zero é pior, quanto mais próximo de 1 é pior, quanto mais próximo de zero ali inverso. Quanto mais próximo do zero é melhor, quer dizer que tem mais distribuição de renda, e quanto mais próximo de 1 é pior, quer dizer que não tem distribuição de renda, tá? Então, olha lá, olha o Brasil, o nosso coeficiente de Gini, né? Olha o dos países desenvolvidos primeiro, Estados Unidos, concentra a maior distribuição de renda, a menor distribuição de renda entre as potências. E olha os países da América Latina, tá? O Brasil lá em cima, né? Depois do Brasil, a Colômbia lá em cima, Honduras lá em cima, que são os países que mais concentram a renda. Estão mais próximos de 1 desse coeficiente de Gini, né? Dos países lá desenvolvidos, o melhor é a Noruega, que por acaso também tem o melhor IDH. Tá vendo como que ter distribuição de renda garante o IDH bom? É o IDH número 1 hoje da nossa tabela lá, tá? É onde tem a melhor distribuição de renda. A Austrália, que é o segundo melhor IDH, olha a distribuição de renda da Austrália, tá? Muito mais próximo de zero também. Aqui na América Latina, o mais próximo de zero ali vai ser El Salvador. Não é isso? El Salvador mais próximo de zero aqui, que também é um país extremamente pobre. Então, você tem ali uma renda mais baixa para boa parte da população, ligado ao turismo e ligado também à exploração do solo para o modelo agroexportador ainda. Tá bom? Bom, vamos ver aqui. Taxa de violência na América Latina também é uma região muito violenta. Se você for analisar os países desenvolvidos, os Estados Unidos está em primeiro lugar, dos mais violentos entre os desenvolvidos. E aqui na América Latina também não é diferente, né? É uma região muito violenta devido à desigualdade social, devido à concentração de renda. Então, conforme essa desigualdade ela aumenta, aumenta também a violência, porque as pessoas, elas de qualquer forma vão tentar ali atingir esse sucesso, né? Sucesso econômico, financeiro, tá? Bom, nós fechamos aí. O Pedro Urro tinha erguido a mãozinha. Pedro, pode perguntar.